para a gente começar esse papo, queria que você falasse um pouquinho desse seu momento agora na ESPN. A ESPN, cada vez mais a gente tem conversado sobre isso, né? Cada vez mais a gente sabe menos o que vai acontecer nesse mercado televisivo, esse mercado de transmissão, esse mercado que é cada vez mais voraz e com cada vez novos players na jogada. Como a Disney lá atrás comprou a Fox, e isso deu uma fusão entre ESPN e Fox, agora o grupo Paramount comprou o Warner, que por sua vez aqui no Brasil é dono da TNT Sports. E aí a Paramount já fala que pode ser que feche com um direito que é mega importante da ESPN, que é o Campeonato Espanhol. Não sobre isso especificamente, mas sobre esse momento do mercado brasileiro jornalístico, assim, como é que você vê? Você vê com bons olhos essa agressividade, novos players chegando e cada vez mais brigando por direitos? Ou você acha que é uma bolha que em algum momento vai estourar, que não vai ter espaço para tantas empresas assim e que vai de alguma forma saturar o mercado? Rodolfo, por um lado eu vejo como algo positivo para o mercado de jornalistas, porque a gente tem um mercado muito aquecido hoje e eu sempre comemoro postos de trabalho, cara. Posto de trabalho novo, para mim, é de certa forma, uma vitória da classe e espero que continue dessa forma, né? Com o mercado aquecido, com novas empresas, com mais concorrências. E eu adoro a obra de um sociólogo alemão, o Zygmunt Bauman. E ele tem um conceito que se chama modernidade líquida, né? Que com a internet, com as redes sociais, o nosso tempo hoje é líquido. As coisas se derretem muito rápido, né? Num momento, você vê o futebol num canal, de repente você tem de assistir em outro, assinar um streaming para conseguir assistir o seu clube numa competição, mas na competição nacional é outro. Bizarro. Então, a gente tem modernidade líquida com capitalismo na era de rede social, e isso faz com que as coisas sejam muito efêmeras. E até por isso, né, até conectando com a parte inicial da sua pergunta, eu me orgulho muito de estar há mais de 10 anos na ESPN. Porque hoje, até por uma tendência de mercado, as pessoas já não se identificam mais com uma marca, com um lugar, com uma casa. E, poxa, para mim é um feito de carreira, algo que eu me orgulho de olhar no meu currículo e falar, cara, no meio de tudo isso, eu não só sobrevivi, como permaneci por mais de 10 anos na ESPN e posso dizer que hoje é um dos momentos mais felizes para mim na casa, um dos momentos em que eu estou mais realizado. E eu sou um cara que qualquer tipo de jogo de futebol me atrai. Hoje de manhã eu estava assistindo Juventus e Ferroviária, a final da A2 do Campeonato Paulista, e, cara, amo esse tipo de jogo. Isso me intriga. Não é você querer não é você assistir esse jogo e ter prazer por esse jogo. Mas assim, eu tava conversando sobre isso um pouquinho, eu cheguei atrasado aqui. Se você tivesse chegado no horário, quem seria atrasado era eu. Mas porque eu tava na minha terapia, na minha psicanálise, e a gente tava falando sobre isso na sessão de hoje, muito sobre trabalho, e sobre como, de maneira racional, muitas vezes eu deixei de assistir algumas coisas que têm envolvimento com o meu trabalho, porque eu sentia que é como se eu estivesse trabalhando. Se eu estivesse vendo qual que era o jogo... Ferroviária e Juventus. Se eu estiver vendo Ferroviária e Juventus ou qualquer outro jogo, eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando. E ter a sensação de que eu estou trabalhando, às vezes me dá uma certa empapuçada. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero, começar... Eu quero ver um conteúdo que não tem nada a ver, que não conversa com o meu trabalho. Justo. Como é que você faz, e você já trabalhou, deixou ali o livro da Players Tribune, trabalhou em Jornal País, jornais internacionais, trabalha na ESPN há 10 anos. Como é que você faz para sentir ainda esse prazer de gostar do futebol raiz dessa forma e parar para assistir e desvincular do trabalho, fazer aquilo só por prazer? Então, cara, eu sou super partidário dessa ideia de que a gente tem de desconectar, e o meu perfil como comentarista de futebol não é o do nerd do futebol, do cara que faz scout, que se debruça em números e estatísticas, mas então, no meu tempo livre, é isso, eu gosto de assistir séries, gosto de ler sobre outras coisas, sobre economia, sobre política, livros, eu raramente leio de futebol, mas do jogo, eu sou apaixonado pelo jogo de futebol.
Então, cara, várias vezes eu frequento o Parque Vila Lobos e tem uns campos de futebol ali, vou com minha mulher, de repente a gente tá caminhando, eu falo, posso dar uma paradinha aqui? Ela fica assistindo a pelada dos caras, velho. Pô, olha ali o camarada, ó, aquele cara é liso, ó, joga bem, moleque. E eu amo futebol justamente por isso, é assistir sem compromisso, sem ter de analisar, de fazer uma tese sobre o futebol. Cara, é justamente por gostar do jogo mesmo. E acho que isso é algo que a gente tem perdido, e até mesmo o torcedor tem se desconectado do amor pelo que o futebol te oferece, cara. A dinâmica de um jogo de futebol, tudo que acontece, e acho que a gente tem de... A gente tá desconectando do futebol com essa nova era das redes sociais, que as pessoas só querem os melhores momentos. Também. Inclusive, para complementar, eu vi uma opinião essa semana do Conrado Santana, ex-Globo, amigo do Vitor Canedo lá, que ele fala que o torcedor brasileiro, meio que quase no geral, tá sempre puto. Também. Ninguém tá satisfeito com nada, cara. Você vê um pouco desse ambiente causado justamente pelas redes sociais. Cara, e até tudo pautado pela lógica da competitividade. Pô, por que eu gosto de parar no parque e assistir uma pelada dos caras? Ele é brincadeira, cara. Ali o cara tá jogando porque ele gosta de jogar futebol. Ele saiu sábado de manhã de casa, poderia estar assistindo uma série, fazendo uma coisa ali com os filhos, ele tá lá jogando futebol. Então, a gente tem de buscar também esses lugares fora do futebol oficial que a gente vê. E aí, na várzea talvez você vai encontrar, embora na várzea seja difícil hoje, né? A várzea também foi cooptada por uma lógica comercial. Competitiva, cara. Pô, isso pra mim, cara, é meio... Eu sempre gostei muito de futebol de várzea. Minha família tem um time no interior de Minas, né? Meu bisavô que fundou, chamado Guarajá, tá? Tem até um nome indígena, né? Por uma tribo que tinha lá nessa cidade. E, cara, antes, os meus ídolos do futebol eram meus tios. Era meu pai jogando futebol. Pô, eu ia assistir os caras na beira do campo, ficava fascinado ali. Pô, são os meus parentes, meus familiares jogando bola e eu os idolatro. E hoje, a várzea, você vai em qualquer time, seja lá no interior de Minas, aqui em São Paulo, você não acha gente que represente de fato o time. O time é de uma quebrada, mas não tem ninguém da quebrada. São caras de fora que foram contratados para jogar por ali. E é isso, o cara vai por quem paga mais. Não tem raramente pertencimento. se identifica. E, claro, eu não tô aqui com uma visão romântica de que o futebol não deve ser assim. Pô, que legal também que houve esse movimento na várzea, que tem jogador que não virou profissional e hoje consegue viver do futebol de várzea. Por outro lado, a gente perdeu espaços de viver o futebol sem compromisso e de viver um futebol com uma identificação que é simplesmente, cara, eu me identifico com essa camisa, esse é o meu time, eu vou torcer por esses caras aqui, pô, perdendo, ganhando, e ali a relação não é tóxica, você não fica puto ali. Você tá ali porque você curte, e eu vejo que a gente precisa também tentar recuperar um pouco desses espaços de um futebol desprovido dessa lógica de ganhar, de competir o tempo inteiro. É legal, tem de existir, mas eu vejo também que parar para assistir um futebol descompromissado é algo que me faz sempre conectar com o porquê de eu estar aqui, que no fim das contas vocês também, por amar futebol, né? Sim. Por gostar do jogo. Você acha que a imprensa contribui para esse ambiente bélico das pessoas estarem sempre putas com futebol? Claro, até o primeiro passo é justamente por não oferecer uma visibilidade a esses lugares possíveis de um futebol sem raiva, de um futebol sem a necessidade de vencer o tempo inteiro. E eu falo isso, cara. O futebol é ótimo. A sensação de competir no futebol é uma coisa inexplicável, cara. É ótimo ali quando você vive isso. Mas, por outro lado, também, viver isso o tempo inteiro faz mal. E, cara, eu falo isso como... Pô, não fui profissional, mas como um cara que tentou ser jogador de futebol, como um cara que jogou futebol de várzea, jogou em base, cara, esse ambiente de ter de ganhar o tempo inteiro, de fazer tudo pela vitória, não é sadio. Então, em alguns momentos também a gente tem de respirar, e uma brincadeira que eu sempre faço, aí você vai se identificar, talvez você vai me cornetar, mas pode ser que se identifique. Eu sou vascaíno. Sim. E eu vejo vários palmeirenses o cara, nossa, pô, esse time do Palmeiras não dá, esses caras não merecem vestir a camisa do Palmeiras. Eu falo, cara, o palmeirense hoje não aguentaria uma semana de Vasco, porque isso que é...
palmeirense da sua geração, sofreu muito também. E 2 Série B, pô. Exato. Mas hoje, a lógica do ganhar hoje e ganhar amanhã é tão impregnada que a gente se esquece de curtir o momento. Eu adoraria estar no lugar de um palmeirense vivendo um momento que é histórico. Possivelmente o melhor da história do clube. Mas justamente por essa necessidade do resultado, do título de amanhã ser mais importante do que o de ontem, eu vejo que as pessoas perdem até mesmo uma oportunidade de viver um momento que talvez você não vai viver outra vez na vida, né? Talvez seja algo único que você está deixando de curtir para... se o Abel não ganhar mais uma Libertadores e um Brasileiro, tem de sair porque saturou. O ciclo chegou ao fim. Pô, como assim? O cara é o maior técnico da história. Mas você não acha que tem uma questão de contexto também aí? Sim, claro. Tipo, do palmeirense e do flamenguista cornetarem, mesmo vencendo nessa fase vitoriosa, porque faz parte do contexto deles hoje? Tipo, depende. Se você for pegar desempenho, analisar o desempenho dos times e tudo mais, eu acho que até faz um pouco de sentido, mas eu entendo onde você quer chegar nesse sentido. Há, sim, um grande exagero. Eu mesmo acho que já cometi vários exageros nesse longo do caminho aí. Mas a parada da exigência alta, ok, cara. Cobrar, isso aí é do torcedor de futebol. Agora eu vejo que vai por um caminho de se impossibilitar curtir, tá satisfeito, né? Você tá satisfeito. Pô, cara, tô legal com o meu time. Pô, essa temporada não foi boa, mas legal, foi bom. Então, isso de fato é algo que me incomoda. E aí, voltando no seu ponto, a imprensa tem muita responsabilidade, porque a partir do momento em que o cara que não vence não serve, aí a gente, de fato, contribui muito para essa cultura mediatista e que só valoriza quem ganha.